Olá, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia. E hoje eu vou agora compartilhar uma tela com vocês. O tema da nossa aula é teorias microinteracionistas. O que são essas teorias? De que forma elas podem te auxiliar no entendimento aí do que é a sociedade, a interação que a sociedade se cria e recria a todo momento. Gente, vocês talvez estejam ouvindo aí um barulho de aspirador, tá? É que no dia de hoje, a mulher que vem para o apartamento, ela veio aqui, então ela está limpando outra peça enquanto eu estou aqui gravando essa aula. E eu espero que você esteja aí ouvindo bem, certo? Então, eu vou aqui botar em modo de apresentação, né? Fenomenologia, tá? A primeira corrente dessa escola teórica. Os indivíduos agem de acordo com a percepção que constrói do mundo cotidiano. Seu principal teórico é Alfred Schultz, cuja obra mais importante é Fenomenologia do Mundo Social. Então, segundo esses indivíduos aqui, segundo, perdão, esse pensador, os indivíduos agem de acordo com a percepção que eles vão construir da realidade que eles são inseridos, certo? Eles vão agir, vão interagir conforme essa percepção. Tá? E é muito interessante isso, por quê? Porque a percepção que você tem do meio é o que consolida você enquanto elemento na sociedade. Tá? Então, por exemplo, muitas vezes, indivíduos que passam por infâncias violentas, indivíduos que passam por alguns traumas na infância, indivíduos que passam por situações bastante alarmantes, né, em termos de infância, muitas vezes eles carregam isso para a fase adulta e acabam interagindo assim com a sociedade. Tá? Como, por exemplo, a questão da violência. Tá? Uma pessoa que ela se cria num ambiente totalmente violento, onde ela é vítima de violência doméstica, na escola ela é vítima de bullying, da mesma forma ela é vítima de violência em outros momentos, né? Quando vai para festa, para alguns lugares, lá é espancado, ou daqui a pouco a pessoa convive com uma cultura de violência, automaticamente essa pessoa tende a ter a violência como uma marca muito forte na sua maneira de agir e interagir com o meio. Tá? Por isso que é interessante você estudar a interação pelo viés do fenômeno, né? Ou seja, como as coisas acontecem e como o homem assimila aquilo que está ao seu redor, porque isso é parte constitutivo do indivíduo em termos de sociedade, certo? Ainda nós temos aqui o interacionismo simbólico, tá? E o nome aqui é George Herbert Mead. As interações sociais dependem da capacidade do indivíduo colocar-se no lugar do outro e interpretar a sua intenção, ou seja, colocar-se no lugar do outro, ver o mundo, ou seja, ver o outro a partir do lugar que ele ocupa na sociedade, e não ver o outro de onde eu estou. Por quê? Se nós analisarmos, hoje nós temos pessoas, nós temos instituições, temos mecanismos da mídia que muitas vezes pecam aí no julgamento, né? No julgamento de valor, não julgamento de fato. Porque o julgamento de fato é quando você olha e julga tal situação. O julgamento de valor é quando você faz o julgamento, mas você acrescenta aquilo que você acha de tal fato que está sendo julgado. E muitas vezes nós percebemos as pessoas cometendo muito isso, julgamento de valor, e é por conta disso que nós temos problemas na sociedade, como a questão do racismo, como a questão da xenofobia, como a questão do machismo. Por quê? Porque são pessoas, o machista ou o homofóbico, ou até mesmo a pessoa que repudia imigrantes, ela vê a figura do imigrante, o machista vê a figura da mulher do posicionamento dele e não do lugar que essa pessoa ocupa na sociedade. Porque uma vez que, por exemplo, você olhar o negro numa dimensão humana, de onde ele se encontra, onde muitas vezes ele é vítima de preconceito, você não vai reproduzir o preconceito. Pelo contrário, você vai combatê-lo. Tá? E então, essa questão de você interagir se apropriando, ou melhor, entendendo melhor o contexto do outro, a fala do outro a partir do lugar de onde ele fala, da realidade a qual ele pertence, faz com que você tenha uma capacidade de aumentar a sua interação social. Uma vez que você tem uma visão mais holística sobre esse processo, uma visão mais ampla sobre com quem você está aí criando essa interlocução, certo? Erving Goffman é um pensador que vai falar o seguinte: as interações podem ser entendidas como representação teatral em um palco, ou cenário, em que cada indivíduo procura entender o contexto social no qual deve desempenhar um papel. Para isso, ele interpreta, atribui sentido a gestos, falas, expressões do outro e vice-versa. Então,
Erving Goffman, ele trabalha muito com a questão da interação, mas ele vai falar muito na questão da representação. Então, por exemplo, cada indivíduo na sociedade ocupa um papel, né? E esse papel é atribuído de um status, de uma importância. E claro que a maneira como esse indivíduo vai interagir vai muito da maneira como ele representa este papel junto aos seus membros da coletividade. Então, por exemplo, um professor, quando ele interage com o viés pedagógico com seus alunos, ele tem toda uma postura de erudição, ele tem muitas vezes uma postura de seriedade frente ao que ele está passando, ele tem muitas vezes um estilo de fala qualificada para aquele momento, da mesma forma que um juiz de futebol dentro da sua esfera de ação, da mesma forma que um juiz de direito dentro de uma comarca, da mesma forma que um advogado, até mesmo um padre. Ou seja, cada um tem uma forma de interagir e por isso se utiliza de gestos, palavras, expressões típicas do seu estado e aí coincidentes aí com a questão do papel que ocupa na sociedade, certo? E é justamente nisso que reside a interação, nesse conjunto de representações que ele mesmo titula como se fosse teatrais, onde os indivíduos vão se intercalando e se socializando no contexto social, certo? Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima. E me desculpem pelo barulho, certo? Beijão, valeu, gurizada!